Olá, sejam bem-vindos a mais um Flash Fiscal. Hoje eu quero falar para vocês um pouco a respeito do diferencial de alíquota. Nós sabemos, né, todos nós que trabalhamos na área fiscal, com apuração de impostos, é, sabemos que quando a nossa empresa, né, a empresa do nosso cliente, estabelecida no estado de São Paulo, essa empresa ela efetua uma aquisição, uma compra de uma mercadoria proveniente de outro estado fora de São Paulo, é devido à diferença de alíquota nessa operação, né? Então, o que, que é isso? A diferença de alíquota é, como o próprio nome diz, eu vou calcular o diferencial entre a alíquota interna, né, do estado onde a minha empresa está estabelecida, e a alíquota interestadual. Então, se eu tenho uma empresa optante pelo Simples Nacional, estabelecida no estado de São Paulo, e eu adquiro, por exemplo, um material de uso, consumo ou ativo imobilizado de uma empresa estabelecida no Rio de Janeiro. A nota fiscal de venda dessa empresa fornecedora estabelecida no Rio de Janeiro, ela virá para São Paulo com destaque de ICMS com a alíquota de 12%. Só que em São Paulo, a nossa alíquota interna é de 18%, ok? Existem as exceções, né, mas vamos focar aqui nos materiais cuja alíquota interna é 18%. Se eu tenho uma operação interestadual com a minha alíquota de 12% e a minha alíquota interna é 18%, a diferença entre essas alíquotas, ou seja, 18 menos 12, é o conhecido e chamado por DIFAL. Eu terei que recolher 6%, que é correspondente à diferença dessa alíquota, e recolher ao Estado de São Paulo com guia avulsa. Ok? No caso das empresas optantes pelo Simples Nacional, como eu coloquei aqui nessa planilha, vamos ver, as empresas optantes pelo Simples Nacional, elas têm o DIFAL exigido nas aquisições de material para uso e consumo, ativo imobilizado, matéria-prima, produto intermediário, embalagens e mercadorias para revendas. Okay? Já as empresas do lucro presumido, lucro real, as conhecidas e chamadas como RPA, elas também têm o DIFAL, né, têm a exigibilidade do DIFAL quando adquirem mercadorias de outros estados, porém o DIFAL para essas empresas é devido somente na aquisição de material para uso e consumo ou ativo imobilizado, ok? Então, as empresas do optante pelo Simples Nacional, elas têm um leque um pouco maior de produtos que, quando são adquiridos do mercado externo, né, ao seu estado de origem, o DIFAL é exigido. E como é feito esse cálculo? Primeiro passo, para ambos os casos, né, o diferencial de alíquota ele só existirá quando a alíquota do estado de destino for maior do que a alíquota interestadual, aquela alíquota que é destacada na nota fiscal do seu fornecedor, que está lá localizado em qualquer outro estado fora de São Paulo. Tomando, por exemplo, aqui, para os dois casos, que o fornecedor dessa empresa está estabelecido no Rio de Janeiro e nossas empresas aqui estabelecidas em São Paulo, nós temos os seguintes cálculos a serem feitos. No caso da empresa optante pelo Simples Nacional, ele é mais fácil o cálculo. Vamos supor que a nota de venda é no total de R$ 1.000 e a alíquota então interestadual foi de 12%, eu tenho um ICMS de R$ 120 destacado nessa nota. Ou seja, esses R$ 120 eu considero como crédito de ICMS. Ah, tá, daí você vai falar, mas a minha empresa optante pelo Simples Nacional não vai aproveitar crédito, porque ela também não emite nota fiscal com destaque de ICMS. Não importa. No caso do diferencial de alíquota, esse cálculo é feito de acordo com a legislação, determina como se essa empresa não fosse uma optante pelo Simples Nacional, para fins de cálculo. Então, para fins de cálculo, nós consideramos aí a nossa entrada como R$ 120 de crédito de ICMS e
Como a alíquota no estado de São Paulo, a alíquota interna é considerada como 18% para esse cálculo, nós então vamos aplicar esses R$ 1.000 da nota fiscal aos 18% que seriam devidos se a minha empresa não fosse optante pelo Simples Nacional. Mas nesse caso aqui, a gente usa dessa forma. Então eu tenho 1.000 vezes 18, eu vou ter R$ 180 de ICMS, o que seria o meu débito, então, na operação, né? Uma operação interestadual, então, com crédito de R$ 120, e para fins de cálculo do diferencial de alíquota, eu teria aí o meu débito de R$ 180. O DIFAL nada mais é do que a diferença desses valores. Então, o DIFAL, nessa operação, eu tanto posso pegar esses R$ 1.000 aqui e multiplicar por 6, que é a diferença de 18 para 12, ou posso calcular da forma como eu coloquei aqui e depois subtrair, né, o meu débito de 180 pelos 120 de crédito. E eu vou chegar a R$ 60, que é o valor do DIFAL devido nessa operação. Feito isso, nós devemos preencher uma guia avulsa, né, com o código 0462, indicando que trata-se de diferencial de alíquota, e então nós recolhemos esses R$ 60, no caso do exemplo aqui, para o estado de São Paulo. Além disso, o optante pelo Simples Nacional, além de ser obrigado a fazer esse cálculo, esse recolhimento, lembrando que toda apuração de uma empresa optante pelo Simples Nacional, ela é feita lá no DAS, né? Só que, no caso do diferencial de alíquota aqui, esse cálculo é feito por fora do DAS. Por isso que, após calcularmos, nós temos que gerar uma guia avulsa, com o código 0462, e recolher esse valor ao estado de São Paulo, no caso. E, além disso, automaticamente é gerada a necessidade e a obrigatoriedade de se gerar uma obrigação chamada DES-TDA. Você vai gerar essa DES-TDA no seu sistema contábil, deve ter um local aí, no seu menu para você gerar essa obrigação, e você então vai conferir os valores mencionados nessa DSTDA que deverão bater com o que você já fez aqui e recolheu. E aí você transmite essa obrigação. Além disso, você vai fazer a apuração normal e gerar lá os outros valores devidos que são calculados e destacados no seu DAS, ok? Então, diferencial de alíquota para o ICMS, no caso do diferencial de alíquota, em aquisições interestaduais, é devido dessa forma por empresas optantes pelo Simples Nacional, ok? Já falando das empresas RPA, né, lucro presumido, lucro real, toda vez que uma empresa dessa natureza, estabelecida em São Paulo, e adquirir um material de uso consumo ou um ativo imobilizado de um fornecedor estabelecido fora do estado de São Paulo, existe a obrigatoriedade de se calcular o diferencial de alíquota, porém o cálculo desse diferencial de alíquota é um pouco diferente. E eu vou aqui mostrar para vocês, eu já deixei pré-calculado aqui para ficar mais fácil. Tomando, por exemplo, como exemplo, a mesma situação. O fornecedor estabelecido no Rio de Janeiro e o nosso cliente aqui, ou a nossa empresa, a destinatária, estabelecida em São Paulo. Vamos supor que o valor dessa venda, né, desse fornecedor do Rio de Janeiro para a nossa empresa aqui de São Paulo foi de R$ 50.000. E a alíquota interestadual de Rio de Janeiro para São Paulo, 12%. O valor do ICMS nessa operação gera um crédito de ICMS de R$ 6.000, ok? Então eu já tenho um crédito de R$ 6.000 na minha compra aqui desse material, seja ele uso consumo ou imobilizado. Aí então o que eu tenho que fazer depois de... Isso aqui já vem na nota, certo? Você verificou, veio da nota esses valores, uma nota com total de 50 mil, a 12%, com ICMS destacado de R$ 6.000. O que eu tenho que fazer? Primeiro passo é tirar do meu valor, da minha base de cálculo, o valor do ICMS.
Lembrando, né, que o ICMS aqui é um imposto que ele está embutido no valor total da nota. Então aqui nós vamos tirar da base esse valor do ICMS. Então eu tenho aqui 50 mil menos os 6 mil destacado na nota como ICMS, eu tenho um valor de 44 mil. De posse desse valor de 44 mil, eu vou aplicar uma fórmula, né, que é nos dada pelo próprio governo, né? Você vai pegar então 44 mil e vai dividir por essa parte da fórmula aqui, que é 1 menos os 18%. Se você fizer esse cálculo aqui, 44 dividido por 1 menos 18%, você vai chegar nesse cálculo aqui, 44 mil dividido por 0,82, que é o resultado de 1 menos 18%. Essa divisão aqui, você vai chegar nesse valor aqui, 53.658,54. Com esse valor, de posse desse valor, você vai então aplicar a alíquota do estado de destino, que no caso de São Paulo, 18%. Você pega esse valor, multiplica por 18% e você vai encontrar o débito dessa operação. Porque o diferencial de alíquota é o que? É justamente a diferença entre a minha alíquota interna, certo? No caso aqui 18%, e a alíquota interestadual, que veio a 12%. Eu aqui nessa operação, quando a nota chega para mim, eu já tenho em mãos o crédito de 6 mil reais, né, destacado nessa nota, e eu encontro então o débito da minha operação, 9.658,54, débito. No caso das empresas do lucro real, do lucro presumido, nós não devemos gerar uma guia avulsa para recolher esse diferencial de alíquota, que é o que? O meu DIFAL é o que? Esse débito menos esse crédito. Eu tenho aqui DIFAL é igual ao débito menos crédito. Então, o devido nessa operação de diferencial de alíquota é 3.658,54. Porém, a própria legislação determina que, no caso das RPAs, isso vai ficar só em escrituração. Nós não vamos gerar uma guia de recolhimento desse valor, mas nós temos que fazer o quê? Pegarmos esse valor de crédito e lá no livro de entrada, no campo outros créditos, eu vou lançar esse valor de 6 mil reais. Ok? E no meu livro de saída, também no campo outros, né? Só que agora outros débitos, eu vou lançar esse valor de 9.658,54. E como que vai ser feito com esse DIFAL, esse valor aqui, que é a diferença? Vai entrar no cálculo do restante dos meus débitos. Esse valor vai ser somado com os demais débitos que eu tiver durante o mês e for apurado, e vai sair numa guia única do recolhimento do ICMS devido, dentro do mês apurado. Ok? Então, é assim que que são feitos os cálculos de diferencial de alíquota para empresas optantes pelo Simples Nacional e para empresas do lucro presumido e lucro real, as conhecidas RPAs. Okay? Eu espero ter ficado claro aí para vocês. Caso vocês não tenham entendido alguma coisa, repassa aí o vídeo e se tiver ainda dúvida restante, alguma opinião, manda aí nos comentários para nós e nós vamos responder, ok? Muito obrigado, um abraço.